Já estamos de volta com a Alterosa Rural e agora eu aciono meu amigo professor Alexandre Silvio, ele que é docente na Universidade dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha e está sempre aqui com a gente no quadro Fala Companheiro. Ele que vem de uma série aí de programas falando, qualificando o estado de Minas Gerais, quais as regiões mais pobres, as mais ricas e quais as soluções para resolver esses problemas econômicos. Professor, entre em ação e traz para a gente mais informações. Olá, companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Um prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da pecuária, da agricultura, da silvicultura e também do nosso desenvolvimento do nosso estado, desenvolvimento de Minas Gerais. E no programa passado, nós avaliamos as questões desenvolvimentistas realmente. Avaliamos os índices de desenvolvimento humano, como é que é a distribuição espacial aqui em nosso estado e também o índice de pobreza. E isso tudo está inserido dentro de um contexto de investimento público, né? Dentro de um contexto de formação estrutural, de colonização daquela região, né? De ocupação da região. E hoje, né, nós vamos falar um pouco do rebanho bovino mineiro, que faz parte desse processo de ocupação regional que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, evolução do rebanho bovino mineiro de Minas Gerais. E para começar essa nossa conversa, nós pegamos 2 anos específicos de dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 e 2016. E vamos avaliar essa evolução, como esse rebanho bovino brasileiro tem ocupado o espaço territorial do Brasil e principalmente de Minas Gerais. Então nós podemos observar aqui o mapa, né, do Brasil e aqui o rebanho bovino brasileiro do ano de 2010. Observem no mapa que os maiores rebanhos bovinos estavam localizados em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, ok? E também o Rio Grande do Sul, uma quantidade significativa de cabeças, independente, para corte ou para leite. É o número total de cabeça de bovinos, tá? E a partir de 2016, né, com a avaliação, o levantamento de dados de 2016, observe que esse quadro ele mudou um pouquinho, tá? Então, o Mato Grosso do Sul ele estagnou dentro desse processo e Goiás assumiu um papel preponderante em relação ao número de cabeças bovinas. Então, agora o predomínio no Brasil, basicamente, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás são os estados que possuem hoje os maiores rebanhos do Brasil, ok? Dos estados brasileiros que possuem o maior rebanho. E entrando agora, né, avaliando agora o estado de Minas Gerais, como nós podemos observar no mapa aqui do lado, né, novamente, separando Minas Gerais nas suas mesorregiões, nas suas 12 mesorregiões, verifiquem que o predomínio da pecuária, de um modo geral, estava em 2010, basicamente, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e também no norte de Minas Gerais. A nossa região, seria a região, incluindo aqui Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale de Jequitinhonha, né, apresentavam um desenvolvimento bem distinto, bem diferenciado. O Vale do Rio Doce com um número maior de cabeças e o Vale do Mucuri e o Vale de Jequitinhonha, né, com uma quantidade muito pequena, ínfima de animais, apesar de serem regiões, mesorregiões, com características para a pecuária, né? Nós vamos verificar nos próximos programas que a extensão territorial de pastagem nessas regiões é muito grande. E, mesmo assim, o número de cabeças de animais ela é muito pequena, né? Então, isso que apontava o censo, né, ou o IBGE, os dados do IBGE de 2010. Em 2016, no estado de Minas Gerais, como nós podemos observar aqui, pequenas mudanças aconteceram com relação ao tamanho do rebanho bovino. Então, observem que Triângulo Mineiro e o sul e o sudeste de Minas Gerais passaram a ter um rebanho maior, ok? E o norte de Minas perdeu um pouco dessa sua potência em relação ao rebanho. Claro, o norte de Minas, né, nos últimos anos, são registradas secas bastante intensas nessa região, morte de animais, inclusive, por secas bastante severas, e isso provavelmente também contribuiu para a redução do rebanho bovino. Mas nós podemos observar que, mesmo com essa passagem de tempo, o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri e o Vale de Jequitinhonha se mantiveram estagnados com relação ao
tamanho dessa população bovina, ok? Então, dentro dessa ideia desenvolvimentista, tá, nós podemos observar que algumas regiões investiram mais na pecuária, começaram a trabalhar melhor todo o seu plantel, com melhoramento genético, né, melhoria de pastagens, e aí teve um aumento significativo do seu rebanho, e o que é mais importante, sem aumento de área de pastagem, e sim apenas com o melhoramento da área, ou seja, um aumento de produtividade dentro de uma mesma área. Coisa que nós podemos observar que o Vale do Jequitinhonha, o Mucuri e o Rio Doce praticamente não avançaram tanto assim como outras regiões. Inclusive o norte de Minas perdeu, né? Teve uma redução desse plantel, com certeza, né? Principalmente por conta desses fatores ambientais. Então tudo isso é muito importante para o produtor rural, ele tem que conhecer a dinâmica de sua região, de sua mesorregião, do seu município, tá? Para poder investir em tecnologia, investir em conhecimento, e que os órgãos públicos também possam apoiar esses produtores com relação à assistência técnica, com relação a investimentos. Porque o produtor, muitas vezes, ele pega o dinheiro para investimento, mas aí a aplicação, por conta da falta da assistência técnica, fica comprometida e aí ele perde esse investimento, ok? Então, companheiros, no próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre o estado de Minas Gerais, mas agora falando sobre as questões de preservação ambiental, ok? Então, até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor, pelas informações. Ô, gente, quem nasceu na roça, está acostumado com o campo, já deve ter ouvido aquela expressão: você está nervoso? Ou vai pescar ou toma um suquinho de maracujá. Já viu isso? Lá na minha roça o povo fala muito isso, principalmente os antigos. O maracujá é muito procurado, existe essa história de que ele acalma, de que ele é um tranquilizante natural e tal, e tem sido muito, sem contar que é muito gostoso, né, gente? É bom demais. Nós vamos mostrar uma reportagem agora sobre como está a procura desse fruto aqui na nossa região. Vamos falar de plantação, quais os segredos, a região que é quente, o produto se adapta muito a regiões quentes, e nós vamos mostrar isso agora para você que acompanha o Alterosa Rural. Na tela. O mineiro de 75 anos sempre arrancou da terra bons motivos para seguir em frente. Experimentar novos plantios e possibilidades nunca foi problema para ele. Plantar maracujá naquela região era algo impensável, mas para o senhor José, desafio se vence com trabalho. O maracujá é uma fruta que sempre eu gostei de tomar o suco do maracujá e sempre pensava assim, vou plantar um maracujá. Sempre que eu plantava, mas dava problema, eu não tinha técnica, não tinha nada. Então parti para o maracujá, falei até com o meu empregado que eu ia plantar maracujá e ele ficou assim, será que dá? Essas coisas. Eu falei, mas vamos tentar. Eu creio que tudo que a gente pega com fé e persistência, o negócio caminha e chega a um final feliz. O maracujá é uma planta tropical que se desenvolve muito bem em climas quentes, acima de 25 graus, mas não tolera ventos frios ou geadas. O profissional da Emater explica qual o melhor período para o plantio desta fruta na região. O maracujá ele é plantado no início das águas, né? É feito umas covas grandes, né? Uma cova de no mínimo 40 centímetros de profundidade por 40 de largura e 40 de comprimento. O espaçamento aqui nessa lavoura é de 4 por 3, né? Mas ele pode alcançar um espaçamento maior se for mecanizado. No caso aqui o manejo é todo feito à mão, então encurtou. Um dos segredos é a irrigação e a adubação adequadas. A irrigação é usada o gotejamento, né? Porque para trazer economia de água, e a adubação também ela é feita via gotejamento, né? O uso de agrotóxico aqui praticamente não existe. O pessoal aqui trabalha com a seguinte situação: ele nutre bem a planta, né? E uma planta bem nutrida ela adoece menos, e aí o controle fica mais fácil de ser feito. Por ser natural de climas tropicais, o pé de maracujá gosta de água, mas sem exageros. E sabe qual é o tipo de agrotóxico mais usado aqui? Nenhum. Isto mesmo. Quem ajuda o senhor José são as galinhas da Angola. A galinha da Angola, ela come inseto, come larva, né? Então ela é uma forma de prevenir algumas doenças, né? Algumas pragas que atacam aqui. Pois é, galera, a gente continua daqui do Pico da Ibituruna, dos pés da Santa. Inclusive essa santa foi colocada aqui, se não me engano, em 1963 e é patrimônio histórico de Governador Valadares, tá?
E é daqui também, gente, que saem todos os sinais que você acompanha, o sinal da TV Alterosa. Vou pedir o Antônio para mostrar pra gente. Mostra pra gente aí, Antônio, as antenas. É daqui, minha galera, é daqui. Olha só, eu vou para um breve intervalo e depois, enquanto você vai acompanhando as imagens da cidade, e depois do intervalo eu volto falando de oportunidade, falando dos cursos dos sindicatos rurais da nossa região. Eu volto já já.